queridos amigos e amigas que se encontram em ambas as dimensões da vida. É com grande alegria que estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um assunto que é sempre presente na nossa caminhada. Nós não pretendemos de forma alguma esgotarmos o tema, como também não vamos trazer a mensagem do capítulo Recorre à Oração na íntegra, porque ela demandaria bem mais do que poucos minutos para análise, quiçá bem mais mesmo. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a oração. E talvez em momentos como estes que estamos vivenciando agora, ainda um momento pandêmico, com menos óbitos, uma redução substancial das taxas de internações, mas também com muitos companheiros que vão carregar sequelas desse vírus, além de tantas outras situações que continuaram sendo vivenciadas na nossa vida, na nossa sociedade. Observamos o quanto as pessoas têm procurado se vincular ao plano espiritual através da oração. E Joana de Ângeles, ela começa a mensagem nos dizendo que a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. E ela segue: sempre, em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Nós gostaríamos de tirar desses dois parágrafos a questão comparativa que Joana vai fazer entre a necessidade de nutrição, que nós estamos acostumados na vida física, mas ela nos coloca como essa relação com o plano espiritual, com a divindade, uma oportunidade de buscarmos a nutrição da nossa alma, nós, espíritos imortais que somos. Então, ela ainda acrescenta que, em qualquer circunstância, ela não está delimitando só naquelas circunstâncias de dores em que muitos vivenciam e recorrem à oração. Se nós lembrarmos que a oração é um louvor, é pedido, é agradecimento, quantas benesses nós já recebemos na nossa caminhada? E será que nesses momentos em que nos caberia sermos gratos, e hoje observamos tantas pessoas falando gratidão aqui, gratidão ali, mas será que nós realmente somos gratos? Nós elevamos os nossos pensamentos aos amigos espirituais, ao Cristo, a Deus, para fazermos essa gratidão real pelas benesses alcançadas? Reflexão. Quando nós falamos em oração, estamos trazendo esse trecho de Joana da obra Vidas Vazias, porém, nós não podemos esquecer que lá em 1857, Kardec, ali pela questão 658 seguinte, se não me falha a memória, ele faz uma série de questionamentos em relação à prece, os seus benefícios ao plano espiritual. Então, nós já temos isso desde a segunda metade do século XIX. Mais adiante, na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, também existe colocações em relação às preces, às orações.
E talvez aonde nós vamos observar, e é o convite que se faz, o compêndio da prece, da eficácia, da transmissão de pensamentos, é na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 27, Pedi obtereis, e depois no 28, Coletânea de Preces Espíritas, nos traz essa explicação de uma forma bem esmiuçada. Então fica o convite para buscarmos o contexto da informação na íntegra, porque aqui nós vamos passar pequenos trechos, que é o que nos é possível no tempo. Por fim, aqueles que não têm essas obras básicas da doutrina espírita, elas estão disponíveis para download graciosamente no site da Federação Espírita Brasileira, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, acredito que no site aqui assim do Fé, Luz e Caridade. Então, podemos dizer que não há motivo para não buscarmos informações direto do plano espiritual superior, porque foram eles que trouxeram a obra a Kardec. E Joana continua nessa questão da alimentação, nos dizendo que a oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Ponto importante quando nós estamos colocando essa busca do nosso cardápio é a dúvida de como nós vamos nos dirigir ao plano espiritual. Em que momentos nós vamos nos dirigir? Bom, inicialmente pela manhã ao despertarmos. E não sou eu que falo, está lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o dever não do espírita, do cristão, ao despertar na matéria, fazer o seu agradecimento e o pedido de amparo ao plano espiritual, além de louvar a Deus. Nós também temos que, ao falarmos desse cardápio existencial, a sinceridade que nós vamos nos dirigir. Muitas vezes nós acreditamos que uma infinidade de palavras vai suprimir aquilo que bate lá dentro de nós, espíritos imortais, almas aqui encarnadas. E ficamos talvez muito mais nos convencendo daquelas necessidades que não são reais do que tentando convencer a Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades reais. Então nós ficamos tentando, de alguma forma, nos colocarmos. Quando nós falamos, então, da oração, temos que lembrar da sinceridade, da humildade, do silêncio, mas do silêncio interior, porque o plano espiritual fala que qualquer hora é hora. A Joana de Ângeles vem afirmar isso. André Luiz, na sua obra A Vida no Mundo Espiritual, em diversas passagens, ele também vai trazer essa questão de que não existe uma hora definitiva, mas sim a sinceridade dos nossos sentimentos. Em momentos como esse, em que muitos passaram por situações difíceis, e não precisa necessariamente entendermos a situação como difícil, a desencarnação do ente querido, porque na realidade isso não é uma situação, ele continua vivo no plano espiritual, nós temos que, dentro daquela sinceridade, observarmos o que nos é possível aprender com a situação vivenciada. Quem sabe agradecer a Deus, porque se esta ou aquela possibilidade nos apresenta, é porque nossos ombros já são fortes o suficiente para seguirmos na caminhada. Porque o Mestre falou que não receberemos fardos maiores do que as nossas forças. Um Deus bom, amoroso e justo não nos daria algo impossível de carregarmos. Aí nós estaríamos afastando um dos atributos de Deus.
porque a justiça também é correlata com isso. Talvez já tendo antecipado um pouco esses 2 parágrafos, nós vamos ver que a Joana vai dizer que, por equívoco de alguns teólogos e crentes desprevenidos, a oração é apenas conhecida como uma reserva de forças para momentos especiais. Como consequência, se lhe recolhe ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra os anseios de bem-estar e outras ambições humanas. Entenda-se aqui o viés material das ambições humanas. Nós nos esquecemos que somos seres imortais num momento na jornada material ou dimensão material. Mas, na essência, as coisas materiais, elas tendem a passar. E algo muito comum de observarmos é a insistência em buscarmos auxílio material para a nossa caminhada. E não é aquele auxílio material necessário, muitas vezes é o supérfluo. É o algo mais, é aquilo que não faria a diferença substancial na nossa caminhada. Pelo contrário, é aquilo que muitas vezes poderia fazer com que a nossa caminhada se desviasse dos objetivos traçados. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirmos ao Pai orando, Ele nos concederá, deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas. Em momentos dificultosos, nós observamos muitas pessoas, até nas redes sociais, rogando dádivas a Deus. E algumas dessas, as quais conhecemos de uma forma mais próxima, observamos que elas não fazem a parte que competia a elas. Então nós estamos muitas vezes pedindo, mas aquilo que nos competiria fazer não é realizado. E temos muitos casos conhecidos. E aí entra aquilo que ela vai falar das condutas alienadas, porque nós vamos buscar situações ou respostas benéficas para questões injustificadas. E daí nós vamos observar especificamente nesse ponto, na questão 663 da obra O Livro dos Espíritos, que existe a interpelação de Kardec: podem as preces que por nós fazemos, que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus. E seguindo na explicação, eles vão dizer que algumas leis, elas são extremamente mutáveis, mas que nós podemos receber o amparo dos amigos espirituais para nos conduzirmos de uma forma diferenciada, através da inspiração, da intuição, e não, talvez, nos sentirmos tão abalados por aquela situação, pela certeza de que existe um Deus amoroso e que temos junto a nós espíritos protetores que nos acompanham na caminhada. E todos eles estão trabalhando para que nós possamos alcançar o êxito na jornada que foi traçada. E quando nós falamos da prece, não podemos esquecer a própria situação que André Luiz nos narra na obra Nosso Lar, aqueles momentos em que ele estava em situação dificultosa já no plano espiritual. E ele recebia preces de uma senhora e da sua mãe, que já era um espírito elevado. Até o momento em que ele próprio roga ao plano superior o auxílio frente àquelas dores acerbas que ele vinha sentindo. E os amigos espirituais vão lá e o
auxiliam, o encaminham a nosso lar. E daí nós podemos prosseguir também na leitura desse livro. Deve ter na casa que assim, que é um dos 10 mais livros espíritas de todos os tempos. Mais um convite. Então, quando nós estamos falando do poder da oração, podemos até falar das pesquisas que já são realizadas nessa área, porque muitas pessoas acreditam, mas onde é que isso está comprovado? Não basta o plano espiritual mandar aí 400 livros através do Chico, mais de 200 pelo Divaldo, um sem número pela Ivone, a gente quer a comprovação. Pois bem, existem pesquisas e muitas que podem ser acessadas no Cielo, no PubMed, que vão fazer essa correlação da oração, da prece com as questões de saúde, sendo que são consideradas tratamentos alternativos. E as que nós observamos, elas não dizem que não deu certo, que não aconteceu nada. Todas elas levam à conclusão de que é necessário maiores pesquisas, mas que efeitos benéficos foram observados. Às vezes, até a situação da pessoa se portar num câncer de uma forma mais leve, ao invés de ficar queixoso em relação àquela situação. Lembro de uma exposição do Raul Teixeira que ele fala que quando acontece conosco, Deus não nos ama, mas quando a situação acontece na casa do nosso vizinho, é algo extremamente normal. Então nós temos que aprender a lidar com os obstáculos da vida, porque nós nos enxergamos de uma forma ainda vinculada à matéria. Quando Deus sabe da nossa perfectibilidade, porque Ele não criou nada imperfeito. E quando Ele nos dá instrumentos para elevar os nossos pensamentos, ou melhor, elevando os nossos pensamentos, podemos nos sintonizar com esse manancial de amor que nos cerca, como no momento em que aqui estava sendo, como no momento aqui assim, na hora da realização da prece e da leitura inaugural, estava acontecendo. E isso pode também acontecer nas nossas casas. Pode acontecer nos nossos ambientes de trabalho, ao iniciarmos a tarefa, pedirmos o amparo do plano espiritual para que sejamos os melhores instrumentos naquilo que estamos fazendo. Quando estamos na fila do banco hoje, ainda mais na situação do distanciamento, nós temos algumas opções: praguejar os funcionários e o segurança, ficarmos observando as redes sociais dentro daquilo que Joana fala, que muitas vezes é a vida vazia, ou ficarmos ali assim naqueles bons momentos, elevando os pensamentos em favor de tantos quantos ali se encontram como nós, por uma necessidade imperiosa. Eu acredito que as pessoas hoje não vão mais em algumas filas da vida pelo prazer de ficarem na fila com os meios tecnológicos que nós temos. Então ali nós temos uma oportunidade de sermos um pequeno foco de um pensamento diferenciado. Não chega nem perto, filho. Ora, portanto, sempre e sem cessar, seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu para a terra. Mas Deus não sabe tudo que nós precisamos? Sabe. E mais, Ele sabe aquilo que nós realmente precisamos. Nós ainda não reconhecemos isso. Mas é a nossa humildade de nos colocarmos nesse momento em contato com os amigos espirituais.
Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Mesmo aquela que roga 5 números, 6 números, 4 números, a resposta é não. Você ainda não tem capacidade de lidar com essa situação. Seria a perdição da sua caminhada. E as estatísticas comprovam isso. É necessário, pois, saber se discernir quando da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desanimar ou desarmonizar por não haver sido resolvida a questão afligente. Nem tudo que ao ser humano em determinado momento parece ser um grande bem o é em realidade. Temos aqui assim uma mãe, tantos outros aqui assim devem ser pais, mães, avós. Nós atendemos tudo aquilo que os nossos filhos pedem? Eu não atendia. Algumas coisas que ele pediam assim, era colocar a vida dele em risco. E nós somos humanos. E nós conseguimos compreender que nem tudo que é pedido numa infância, e nós estamos numa infância espiritual, merece ser atendido. Por que Deus haveria de nos dar tudo o que pedimos, sendo que muitas coisas não seriam essa realidade? Seria o nosso momento de queda. E as provações da vida, elas nos dão musculatura espiritual, uma expressão muito bonita que eu ouvi de André Trigueiro. Porque se nós passarmos a vida a passeio, nós não vamos alcançar essa musculatura espiritual. Outro ponto que muito nos tocou na questão da prece, que Joana nos traz, é fazermos da nossa existência esse rosário de elevadas evocações e preces. E trazendo uma pessoa que não era espírita, mas que fez da sua vida uma evocação, poderíamos falar do Chico, mas vamos falar de Irmã Dulce. Nos últimos momentos da sua caminhada, o que ela fazia? Ela dizia que ela continuava trabalhando pelo Cristo, trabalhando por Deus. Porque quando ela inspirava, e era uma das poucas coisas que ela fazia, ela louvava. E quando ela expirava, ela agradecia. Ela mantinha a sua sintonia e irradiava aquelas bênçãos de amor. A prece, a oração, é uma ferramenta que todos nós temos acesso. Não precisamos ser Irmã Dulce, sermos Chico, mas que eles possam nos servir de referências, porque eles foram instrumentos a nos mostrar o caminho a ser seguido. Assim como o próprio Cristo é o maior instrumento que nós temos, é o ser perfeito por excelência. Toda vez que disponha de tempo vazio, ao invés de ir no Instagram, no Facebook, não te permites os devaneios e sonhos, ora, entra em contato com a vida exuberante, em toda parte, e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Então, muitas vezes, ao invés de nós nos prepararmos para praguejar uma situação que nos aparenta ou que se apresenta, que nós possamos, num átimo, fazer uma oração, nos conectar com o nosso anjo da guarda, ao invés de permitirmos a conexão com aqueles espíritos que estariam vibrando naquela sintonia de ódio, de raiva, de desesperança. Quando nós observamos pessoas em dificuldade, que nós possamos orar por elas, porque talvez naquele momento da oração, aquele nosso gesto de amor que pela frequência sempre alcança, o ódio não,
Às vezes o ódio bate, a pessoa não está naquela sintonia, ele não chega lá. O detalhe dos dois, do amor e do ódio, é que os dois ficam envolvendo quem os emite. Preferimos o perfume ou o esterco? A opção é nossa. Então, quando nós observamos pessoas em dificuldade, que nós possamos encaminhar esses momentos de amor, de fraternidade, que podem romper liames obsessivos, sintonias maléficas. Pequenos momentos de luz que podem ser encaminhados. A hora que nós observamos nossos familiares cabisbaixos e eles não querem se abrir para conosco, que possamos nos recolher no íntimo, não quer dizer necessariamente no meu quarto escuro ou mesmo estar ajoelhado, mas que eu possa me recolher no meu íntimo, no meu silêncio, apagando os boletos e as contas a pagar e buscando talvez na imagem do Cristo um momento de sintonia para rogar, encaminhar amor àquela pessoa. Vamos lá ao nosso último slide. E daí nós temos o exemplo do Mestre, que é o que a Joana nos traz. Após atender às multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários incessatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, e é o recado da noite, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Lembrando que cada vez que nós distribuímos flores, somos os primeiros a sentirmos o perfume que elas exalam. Agradecemos à casa, aos amigos, que possamos ter um resto de semana abençoada nos nossos propósitos de prosseguirmos cada vez mais à frente, nos melhorando nessa caminhada.